Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Paulo Pezzolano, que depois dessa sequência muito ruim, de treinadores que não ficavam nem 2, 3 meses no Cruzeiro, chegou a marca aí, no caso, de 50 partidas pelo clube e quantos meses ele já está de trabalho. Além disso, quero falar com vocês sobre o Felipe Machado e assim, jogador que tem contrato só até o final desse ano, tá, de 2022, será que ele vai continuar para o ano que vem? E para terminar aqui com vocês, falar sobre o Pedro Raul, onde assim, de acordo com o Nicola, praticamente todos os times grandes aí do futebol brasileiro procurou ele, então podemos ter certeza que o Cruzeiro deve ter monitorado a situação do atleta. Será que poderia ser uma boa opção? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos e 500 aqui no Cruzeiro News até no final desse mês de setembro, Nossa meta aí de bater esse número de inscritos, beleza? Enfim, só antes de darmos sequência aqui, nosso conteúdo, a DG Store que mandou essas camisas que eu tô deixando aqui de fundo para vocês no nosso cenário, onde por lá, além dessas camisas do Cruzeiro, com 10% de desconto, essa personalizada saindo por apenas R$160 e a da Seleção Brasileira também, personalizada, amarela R$200 e a azul 160. E lembrando, você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto. Só chamar ele lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo, e falar que veio pelo Cruzeiro News, qual modelo você quer, que você vai ter aí esses 10% de desconto na sua compra. E o outro recado é da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar aqui, por exemplo, os jogos de hoje. Hoje tem aí Flamengo e Vélez pela Libertadores, uma vitória do Flamengo pagando 1,39, um empate aí 5,20 e uma vitória do Vélez fora pagando 8,90. Além disso, no caso, o jogo do Cruzeiro, amanhã contra o Operário, vitória do Cruzeiro em casa 1,37, boa cotação também nesse jogo de amanhã. O link vai estar aqui embaixo na descrição, com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar falando sobre o Paulo Pezzolano, que é uma matéria bem interessante do Globoesporte.com, falando justamente sobre essa sequência, do técnico uruguaio sobre o comando do Cruzeiro, onde assim, no total ele já tem aí 50 partidas pelo clube e foi uma dança das cadeiras gigantescas, até até um técnico aqui no Cruzeiro estabilizar desde o Mano Menezes quando saiu lá no meio do ano de 2019. Depois disso aí se passaram vários comandantes e pouquíssimos ficaram perto do que o Paulo Pezzolano tem hoje de 8 meses de trabalho na Toca da Raposa, tá? Então ele já superou assim, no total nesse jogo contra o Criciúma, foi o 8º mês que ele ficou na frente do Cruzeiro, chegou lá no dia 3 de janeiro. Para você ter uma noção, o Abel Braga, que foi o técnico que chegou depois do Mano Menezes, ficou apenas 2 meses no cargo. Depois disso, o Adilson Batista, com só mais 3 meses de trabalho, Enderson Moreira, 2 meses, Ney Franco, 1 mês, Filipão, 3 meses e meio, Felipe Conceição, 2 meses e meio, e o Luxemburgo, que depois disso, em 2021, foi o ano que o Cruzeiro teve só o Felipe Conceição e o Luxemburgo, ficando aí 5 meses e meio no cargo. Então foram vários técnicos que passaram aqui pelo Cruzeiro antes do uruguaio, e só lembrando, dos times do futebol brasileiro que foram buscar treinadores no exterior, o único que manteve o trabalho até aqui foi, no caso, o Cruzeiro, tá? De todos os técnicos estrangeiros da Série A e da Série B que foram buscar no mercado, alguns dos destaques, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, Internacional e agora o Cruzeiro, os 4 times que foram buscar técnico no exterior, todos já deixaram, o clube, tirando no caso o técnico português do Botafogo. Então você vê aí que foi uma mudança gigantesca em relação a esse ano, e o Pezzolano segue firme e forte com um contrato renovado até o final de 2024. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do treinador que deve seguir no trabalho aqui no Cruzeiro para a próxima temporada. Lembrando que a Raposa, jogando aí no caso na temporada, tem um aproveitamento superior aos 70% dos pontos, e na Série B, só no Mineirão, mais de 94,50%. Bom, quero começar outro assunto aqui com vocês, que é no caso do Felipe Machado, onde assim, em entrevista ao O Tempo Esportes, ele admitiu o desejo de continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. Lembrando que o Felipe Machado chegou ainda na gestão passada do Sérgio Rodrigues, do Luxemburgo, no planejamento no final de 2021, e assim, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. Até não tínhamos muita confirmação se o contrato era até o final desse ano, se é até o próximo, mas nos últimos meses teve essa confirmação de que vai até o final desse ano. E como falta menos de 6 meses, se ele quisesse, ele já poderia aceitar qualquer proposta de outros times interessados na sua contratação. E ele admitiu esse desejo de continuar aqui na Raposa e agora espera que o contrato seja renovado
para 2023, que eu acho bem provável que isso aconteça. Em uma das partes da entrevista, ele falou o seguinte, abre aspas, felizmente eu voltei nesse ano e estou muito feliz aqui, está dando tudo certo, graças a Deus, e a questão de contrato eu deixo com o meu empresário, e a gente tem conversado, sempre deixei bem claro a minha vontade de permanecer aqui, mas nesse momento estou focado, determinado a ajudar a equipe para conseguirmos, né, esse objetivo que é voltar à Série A, conquistar o acesso e o título, e depois a gente vai conversar para ver qual que é o melhor para todo mundo, fecha aspas. Então, Felipe Machado, assim como outros jogadores que renovaram seu contrato recentemente, igual o Rafael Cabral, o Pesolano, o Oliveira, o Neto Moura e agora o Machado, né, deixando claro esse interesse de continuar aqui no clube. Assim foi também com o Daniel Júnior, diferentemente nos últimos anos que a Raposa vinha passando por uma situação financeira muito complicada, momento dentro de campo também nada dando certo, agora numa situação um pouco mais a favor, né, nós torcedores, que os jogadores têm interesse de renovar e continuar no clube. Além disso, o Felipe Machado explicou os motivos que ele não jogou, né, na temporada passada e por que não continuou no Cruzeiro, abre aspas. Eu sempre deixei bem claro que na minha primeira passagem, em 2020, eu queria ter ficado e não queria ter voltado para o Grêmio. Infelizmente não aconteceu, eu vi muitas notícias de que era por questões de salário, que não tinha acerto de salário, mas não foi nada disso, era questão contratual mesmo. E é verdade, eu lembro que quando saiu essa matéria, se eu não me engano, vários portais mesmo, acho que quase todo mundo chegou a falar, né, que foi isso, questão salarial, mas pelo que parece não foi nada disso, tá? Mas que bom, o Felipe Machado com mais de 33 partidas no ano, um gol e 2 assistências, tem sido o titular do Paulo Pesolano, principalmente depois que o William Oliveira se contundiu naquele jogo de volta contra o Fluminense, o Machado assumiu e tem sido o titular absoluto. E não sabemos, no caso, o salário dele, mas realmente é um dos menores salários que tem os jogadores aqui do Cruzeiro que estão, né, no time principal, muito por conta desse desejo de voltar ao clube e, no caso, mesmo não tendo sido contratado com um pedido do Paulo Pesolano, do Ronaldo, tem dado muito conta do recado até aqui. Você, o que acha do Felipe Machado? Acha que ele tem que renovar para o ano que vem? E na Série A, ano que vem, tem que ser o titular? Será que ele dá para ser um 12º jogador? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Pedro Raul, um dos grandes destaques, né, e artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, com 14 gols marcados, e uma informação bem interessante, divulgada pelo Nicola na manhã dessa quarta-feira, falando que assim, todos os times grandes do país já procuraram saber a situação do jogador para a próxima temporada. Por exemplo, assim, consultar, né, o seu empresário e o Kashiba, que é quem tem, né, os seus direitos econômicos, para saber qual que é a questão salarial, quanto que o time do Japão, que tem, né, no caso, contrato com ele, quanto que estaria pedindo. Enfim, o Nicola falou que todos os times grandes do país procurou o seu empresário, tirando o Palmeiras. Então podemos colocar aí o Cruzeiro nessa lista, sem sombra de dúvidas. E eu acho que é a cara do Cruzeiro, tá? O Pedro Raul, que tem aí 25 anos de idade, nessa atual temporada, contando todos os jogos, além da Série A, 39 partidas, 21 gols marcados e 2 assistências, números aí bem interessantes. Pertence ao Kashima Reysol e está emprestado ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. A pedida inicialmente seria ali, no caso, um valor de 2,5 milhões de dólares, e agora já está trabalhando na casa dos 3 milhões de dólares, um pouco mais do que 15 milhões de reais, e eu acho um valor bem interessante, tá? Eu só não acho que o Cruzeiro tem muita chance de contratar o jogador, porque vários times do Brasil vão vir com força interessado na sua contratação, porque se fosse assim um atleta que tem um valor desse de mercado, mas poucos times interessados, aí sim, quem sabe até não conseguiria negociar com um time japonês ali por uns 12 milhões, 15, mas pode virar um leilão ali e sair por uns 22, 25 milhões de reais tranquilamente. Até porque ele tem passaporte italiano e, no caso, isso poderia facilitar bastante, né, o interesse de algum outro time do futebol europeu. Até fiquei surpreso do empresário dele ter falado que ele tem interesse de continuar no Brasil pro ano que vem e quem sabe, né, no caso, jogar não sabemos se o Goiás vai ter a condição de comprar o jogador em definitivo, mas tem interesse de continuar no país. Mesmo já tendo recebido propostas oficiais de times da primeira divisão da Itália e também da França, ele ainda continuou no Goiás e quis, né, fazer um planejamento até o final do ano e tem dado muito certo. Não ficaria surpreso de ver ele sendo convocado, por exemplo, na seleção brasileira, na convocação que vai sair na próxima sexta-feira, porque
Se isso acontecer, ele terminar como artilheiro do campeonato, não ficaria nada surpreso até final do ano. O Kashima tá pedindo ali uns 25, 30 milhões de reais, que na minha opinião é o que eu acho que ele vale, tá? Até porque, por exemplo, teve um volante aí da Ponte Preta, o Alisson, que alguns times igual Corinthians e o Atlético Paranaense monitoraram na sua situação. Ele inclusive é revelado, teve passagem pelo Atlético no Campeonato Estadual, tá fazendo uma baita Série B, meio à direita, pela Ponte Preta, e o Atlético Paranaense fez uma proposta de 10, 13 milhões de reais, algo próximo a isso, e a Ponte Preta não aceitou. Então imagina o artilheiro da Série A, com 25 anos, com passaporte italiano valendo 15 milhões, na minha opinião isso aí tá de graça, tá? Se eu fosse o Ronaldo já teria pagado há muito tempo para ter o jogador pro ano que vem. Eu acho que ele vale no mínimo ali uns 30, 35 milhões de reais, tranquilamente, pelo menos se você for olhar nessa questão de mercado, que está extremamente inflacionado, né, podemos dizer assim, nos últimos anos, e até se fosse, por exemplo, o mercado exterior, acho que 5 milhões, 6 milhões de euros não é absolutamente nada para um time de escalão médio ali do futebol europeu. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Pedro Raul? Se fosse aí o Cruzeiro tendo 15 milhões de reais, você pagaria para ter o jogador, o atacante pro ano que vem? Eu acho que valeria a pena, tá? Até porque é um atleta assim que tem um potencial gigantesco por conta de já ter sido artilheiro da Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos e 200. Ajudar nós a chegarmos aqui a 35.500 até o final desse mês de setembro, beleza? Aqui na tela final essas duas sugestões de vídeo para vocês da DG Store, que no caso com 10% de desconto para suas camisas de times da seleção, né, e também do Cruzeiro, além também da UP Sportsbet, começar suas apostas no jogo de amanhã contra o Operário. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!